E nós temos agora para ouvir o nosso professor Pedro Fernandes Sanches sobre o preenchimento de conceitos indeterminados no direito constitucional. Enfim, lembrando que o Sr. professor Fernandes Sanches é professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, investigador do Centro de Investigação de Direito Público, tem também uma vasta obra publicada, nomeadamente no âmbito da contratação pública, enfim, em várias áreas, e portanto, vamos ter também agora a oportunidade de nos enriquecermos com a sua apresentação. Professora Pedro Fernandes Sanches, tem a palavra. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. É um prazer estar aqui com estes membros tão ilustres deste painel e queria começar exatamente por cumprimentar o Sr. Presidente, o Sr. Juiz Conselheiro. É um gosto já termos partilhado alguns eventos em comum e tenho muito gosto agora em estar nesta mesa com o Sr. Juiz Conselheiro. Queria também cumprimentar a Sra. Professora Ana Paula Dourado, é também um gosto partilhar esta mesa com a Sra. Professora. Também agradecer a presença da Sra. Professora Raquel Rei e, de um modo geral, felicitar, sobretudo já o tinha feito ontem, mas é justo voltar a felicitar a organização deste colóquio que traz um tema tão desafiante relativo aos conceitos indeterminados. Fico muito grato ao Sr. Professor Menezes Cordeiro e ao Sr. Professor João Pedro Marchante pelo convite tão amável que me dirigiram para estar aqui presente. E, naturalmente, agradeço também a presença de todos. Ora, como eu acabo de dizer, o tema geral para o colóquio já é muito desafiante, porque os conceitos indeterminados, já o Sr. Juiz Conselheiro, Dr. José Tavares, tinha referido no início, que é uma magna questão na científica, mas eu diria que o que vamos agora abordar na área do direito constitucional talvez crie ainda mais dificuldades, porque a presença de um conceito indeterminado, quando está na Constituição, o desafio talvez seja ainda maior. Porque o trabalho interpretativo sobre a Constituição tem algumas dificuldades que não existem noutras normas jurídicas. Obviamente, ninguém vai discutir que as normas da Constituição também são normas de direito e os parâmetros de interpretação normativos da ciência do direito também se aplicarão ao direito constitucional. Mas aplicar-se-ão como ponto de partida, não como ponto de chegada, sujeito a especificidades que não existem noutros ramos do direito. Porque a norma constitucional, apesar de ser uma norma jurídica, ela não é só isso. É também uma norma integrada num documento que pretende fixar o estatuto jurídico para o poder político. É aquela proximidade com o mundo político que há muito tempo levou Francisco Lucas Pires, na sua teoria da Constituição, a dizer que as normas constitucionais estão na fronteira do ordenamento jurídico. São jurídicas, mas têm um elemento adicional. E por isso a sua interpretação obriga a uma metódica própria. Quando esquecemos essa metódica, por vezes encontramos alguns lapsos comuns no direito constitucional, como se interpretássemos uma norma da Constituição como se ela não fosse da Constituição e se estivesse noutro ato jurídico. Por isso até observarão que as conclusões a que chegaremos no final desta breve exposição poderão ser diferentes de outros ramos do direito. Por exemplo, são diferentes daqueles que foram apresentados pela Sra. Professora Ana Paula Dourado, precisamente porque a metódica que temos de usar é diferente. Ora, no caso que estamos a abordar, em matéria de utilização de conceitos indeterminados, os erros que o intérprete poderia cometer aqui são ainda mais graves. Porque no caso da Constituição, o recurso aos conceitos indeterminados pode ser, às vezes pode ser até um acidente, pode ser uma distração, mas normalmente é usado pelo legislador constituinte como técnica normativa específica. É uma técnica intencional que serve para atribuir a algum órgão constituído, normalmente o legislador ordinário, atribuir-lhe um poder de decisão próprio, com uma margem de responsabilidade própria, para um poder de decisão próprio. Não é uma lacuna, não é um acidente, não é uma omissão por lapso a utilização desse conceito. É uma técnica intencional de atribuição de margem de livre de decisão. Então, quando o intérprete da Constituição não identifica corretamente o tipo de conceito que foi usado pelo legislador constituinte, não reconhece a razão para o conceito ser indeterminado,
Nesse caso não estará só a cometer um erro normativo. Neste caso está mesmo a violar o princípio da separação de poderes e ainda o princípio democrático, porque está a suprimir o espaço que foi confiado ao próprio legislador pela Constituição com a utilização do conceito indeterminado. E, portanto, percebemos aqui a importância dessa metódica própria. Se quiséssemos resumir muito em suma o problema metódico que aqui está, bastaria dizer que ele pode ser sintetizado numa afirmação célebre, mas, com o devido respeito, errada, que hoje os constitucionalistas reconhecem como errada, de Forsthoff, quando ele dizia que a Constituição só será levada a sério como lei se for interpretada como uma lei. E ele até acrescentava: a Constituição tem de ser interpretada de acordo com as antigas e testadas regras da hermenêutica jurídica, dizia ele. Hoje os constitucionalistas reconhecem consensualmente esse ponto de partida ou esse pressuposto como equivocado. Porque essas regras de hermenêutica, esses critérios clássicos, podem ser o ponto de partida, sim. Não desconhecem as regras gerais de interpretação jurídica. A Constituição não ignora os critérios clássicos que estão no artigo 9 do Código Civil, nem que seja, como há muito tempo escrevia o professor Jorge Miranda, e muito bem, como costume constitucional. Regras que a comunidade jurídica reconhece como valendo para qualquer interpretação, mesmo para a Constituição. Portanto, valem como ponto de partida. Mas, também dizia o professor Jorge Miranda, e diz consensualmente, não são ponto de chegada. Têm de ser objeto de adaptações. Porquê? Porque a Constituição é uma lei, sim, como dizia Forsthoff, mas não é só uma lei. Ela é, antes do mais, uma ordem-quadro. A sua função, ou uma das funções principais, é a de revelar de forma normativa o consenso fundamental da comunidade quanto aos seus padrões de conduta jurídica e política. Por isso é que é uma ordem-quadro. Ou seja, a Constituição define um quadro de padrões fundamentais e a comunidade, no seu processo de decisão, de realização da Constituição, a comunidade vai escolher o modo de concretização desses valores que foram consensualizados, que foram blindados na norma constitucional. Por isso, na Constituição própria de um Estado democrático, a competência para concretizar a ordem-quadro é do legislador que a maioria democrática escolheu. Não é de um intérprete que alega que está a cumprir uma tarefa científica, porque não é isso que ele é chamado a fazer. E por isso também se compreende que, como há pouco também dizia o Sr. Professor Carlos Blanco Moraes, é mais normal ver nas normas constitucionais o fenómeno de porosidade, com recurso a princípios abertos que carecem de ponderação. E é por isso, até respondendo a uma pergunta muito pertinente do Sr. Juiz Conselheiro na sua intervenção de abertura, distinguindo até a diferença entre princípio e conceito indeterminado, é por isso que por vezes nós temos o princípio, que é um tipo de norma jurídica que parte de um enunciado semântico, e esse enunciado semântico que dá origem à norma jurídica, esse enunciado apoia-se em conceitos indeterminados. O enunciado inclui no seu texto um conceito que tem um certo grau de indeterminação. Portanto, o Constituinte, para esta ordem aberta, recorre simultaneamente a normas princípio que incluem no seu texto estes enunciados com conceitos indeterminados. A Constituição propositadamente forma esta rede de princípios com uma textura aberta. Não é por deficiência legística, repito, é pela intenção específica de devolver à comunidade a margem de flexibilidade suficiente para ir realizando a Constituição diariamente. Obviamente isto não implica anarquia, não implica a transformação do intérprete em criador da Constituição, e para isso não valia a pena ter Constituição. A Constituição define os pilares dessa ordem-quadro, mas ela não vai predefinir todo o processo político, e mais, no dia em que o tentasse fazer, ela deixava de vigorar. Realmente era isso que acontecia, porque ela ia ser esmagada pela força da realidade, e Portugal sabe isso muito bem, porque foi o que aconteceu
com variadíssimas normas de uma Constituição programática que historicamente era muito prolixa e por isso simplesmente caíram em desuso antes depois de serem suprimidas em revisões constitucionais. Então, o que é que o intérprete ou o juiz tem de fazer? Tem de definir as balizas desse processo legislativo. Tem de impor os limites que resultam da ordem quadro. Mas dentro desses limites, ele não escolhe o modo como o quadro vai ser preenchido, porque isso é tarefa do legislador democrático. Mais rigorosamente, isso não é interpretação jurídica. Por isso é que não pode ser feita pelo intérprete. Quando o intérprete se depara com um conceito verdadeiramente indeterminado, e já vamos ver, vamos fixar esta terminologia a seguir, o que é que quer dizer um conceito indeterminado na Constituição, quando o intérprete o encontra, ele só pode dizer numa perspectiva negativa como é que o conceito não pode ser preenchido. Quais são os sentidos que não cabem na norma aberta. Mas ele não pode preencher, porque não foi isso que o legislador constituinte desejou. Esse conceito não é para ser interpretado, mas sim valorado, preenchido de forma valorativa. O que é interpretado é os seus limites. Os seus limites podem ser interpretados porque são os que têm uma natureza jurídica. O seu preenchimento é uma decisão criativa, não é uma tarefa jurídica. Então, do que disse agora, compreenderão que o primeiro grande problema que o intérprete tem de resolver, quando se depara com esta norma aberta na Constituição, o primeiro grande problema é o de distinguir duas realidades normativas totalmente distintas. Por um lado, conceitos predeterminados pelo autor da norma, ainda que com alguma ambiguidade, ainda que com abertura, mas predeterminados, por um lado, e conceitos verdadeiramente indeterminados, pelo outro lado. E temos de partir desta distinção. Quando não a conseguirmos fazer, vamos violar o princípio da separação de poderes e o princípio democrático, porque vamos estar a pensar que estamos a interpretar uma realidade que afinal não é interpretável. Vamos começar pelos conceitos predeterminados. Em muitos casos, nós vemos no texto constitucional que o legislador constituinte precisou de recorrer a um conceito que tem um perfil vago, com uma certa ambiguidade, mas que ainda visou descrever uma realidade normativa concreta, que o legislador constituinte já predeterminou. É um conceito que será afetado por polissemia, vaguidade, ambiguidade, porosidade, mas ele ainda é preenchido através de um raciocínio lógico. Ele é só aparentemente indeterminado, mas ele ainda foi predeterminado pelo Constituinte. Isto significa que o intérprete pode apoiar-se num raciocínio lógico-discursivo para conseguir interpretar o conceito. Não é só preencher, mas é interpretar o conceito. Distingue-se do que eu dizia antes. Aqui está mesmo a interpretar. Porque qualquer intérprete posterior pode reconstituir a tarefa, os passos do primeiro intérprete, e pode fiscalizar se o seu percurso foi metodicamente aceitável ou não. É aquela ideia de revisibilidade do conhecimento científico. Isto ainda é tarefa de interpretação jurídica, portanto ainda faz parte da ciência do direito. E é plenamente executável por um juiz sem qualquer violação da separação de poderes. Desde logo, porque dizer que o conceito predeterminado ainda é reconstituído, ainda é interpretável juridicamente, isso não implica dizer que é uma tarefa simples. Não quer dizer que não possa concluir com divergências entre os intérpretes. A tarefa interpretativa pode ser difícil. Os intérpretes podem discordar quanto aos resultados, mas isso ainda é interpretação. Em qualquer interpretação jurídica, é possível que dois intérpretes cheguem a resultados diferentes. Isto é normal. Não quer dizer que não estejam a interpretar. Porque pode haver uma interpretação certa e errada. O ponto é que os dois intérpretes estarão convencidos de que um está certo e o outro está errado. E que isso é assim à luz de um raciocínio justo-científico. Tem uma resposta de certo ou errado. Se não fosse, não era possível avaliar o que os intérpretes disseram à luz de um raciocínio jurídico.
Por isso o juiz consegue perfeitamente controlar a atividade de um legislador que, para concretizar a Constituição, vá violar esse conceito. Quando o Tribunal Constitucional, por exemplo, emite um acórdão qualquer que é polémico e que é respondido com aplausos e críticas de vários setores, com polémica, mas o raciocínio crítico é jurídico, é científico, e o intérprete até pode criticar, mas acompanha o percurso discursivo do tribunal, isso mostra que esteve em causa uma interpretação jurídica. Podia estar errada até, mas é uma tarefa de interpretação, porque, como digo, há interpretações certas e erradas. O problema é se o leitor não conseguir sequer acompanhar o percurso lógico do tribunal. Aí é que está um sinal de alarme. E às vezes, infelizmente, acontece. Porque nesse caso o tribunal não está a interpretar. Está a fazer outra coisa. Mas não é um trabalho jurídico, é um trabalho normativo, legislativo. Então, a primeira tarefa, como digo, é esta. Identificar se o conceito pode ser determinado segundo o raciocínio lógico ou discursivo, mesmo que o processo seja difícil. Concretizando agora um bocadinho melhor este primeiro caso, estamos a falar dos conceitos ainda predeterminados pelo legislador constituinte, ainda que possam ter algum grau de abstração, mas predeterminados. A dificuldade que possa existir na determinação do seu conteúdo objetivo, ela pode até resultar de debates filosóficos muito sensíveis, de pré-compreensões morais. Por mais que esteja em causa uma tarefa científica, o intérprete não é uma máquina robótica e, portanto, claro que ele vai ser influenciado por convicções prévias. Acontece logo, por exemplo, porque o conceito escolhido pelo legislador constituinte, embora jurídico, embora suscetível de interpretação, pode ser um conceito obtido a partir de dados extraconstitucionais. Antes do mais, podem ser conceitos pré-constitucionais que o legislador constituinte foi buscar. Uma realidade normativa anterior que ele usou como ponto de apoio para transportar para dentro da Constituição. Conceito de casamento, família, boa-fé, equidade, segurança jurídica, são conceitos já pré-constitucionais. Já existiam antes. Mas o Constituinte tem de se apoiar neles. Aliás, como todos entenderemos, seria inenarrável a tarefa de uma Assembleia Constituinte que não se apoiasse nestes conceitos prévios. A redação dos preceitos não terminava se cada conceito tivesse de ser objeto de uma definição vinculativa no texto da Constituição. Agora a questão é, para facilitar o seu trabalho, o Constituinte, ao usar este conceito, acaba por obrigar o intérprete a ir averiguar qual é o conceito prévio de casamento, boa-fé, família, equidade, que a Constituição incorporou. Mas essa ainda é uma tarefa objetiva. Ainda é uma interpretação do conceito, não é o seu mero preenchimento valorativo. Por outro lado, pode estar em causa não um conceito pré-constitucional, no sentido que já existia antes, mas um conceito extraconstitucional, no sentido que foi bebido a outros ramos do direito, por exemplo, o direito fiscal, que estivemos a ver agora, ou até outros ramos da ciência, que o direito aproveitou. Pensemos nos conceitos de justa causa, zona económica exclusiva, mas até conceitos de outras ciências. Fundo marinho, parque natural, parque de recreio, litoral. São conceitos que a Constituição tem e que nós precisamos nos apoiar deles. Não é um conceito propriamente jurídico, mas o legislador constituinte foi bebê-lo. E tem uma natureza objetiva. Mais ou menos difícil é reconstituível por um juízo lógico ou discursivo. O intérprete continua a recorrer a uma disciplina científica, seja da ciência do direito ou de outra ciência, para determinar o seu sentido. Ainda existe uma resposta certa ou errada. Para dar um exemplo, para não ficarmos na teoria, para dar alguns exemplos, e verão, são parênteses, eu usarei sempre conceitos, tentarei que sejam, digamos assim, mais neutros no ponto de vista filosófico ou ético, porque todos entenderemos que alguns dos conceitos que referi, como família, casamento, entre outros, muitas vezes têm certa carga moral e filosófica atrás, e isso poderia perturbar o raciocínio que estamos agora a fazer, estamos a tentar descrever a metodologia. E, de outra forma, poderíamos estar a perturbar aqui com raciocínios de natureza filosófica ou ética. Por isso vou tentar usar sempre conceitos que serão mais neutros do ponto de vista filosófico. Olha, um conceito curioso que o Tribunal Constitucional teve de abordar, um conceito que existia na Constituição de pena maior.
pena maior. O Tribunal Constitucional teve de controlar atos legislativos que usavam esse conceito que estava na versão original da Constituição, e o Tribunal Constitucional teve de declarar a inconstitucionalidade desses atos legislativos, porque, dizia o Tribunal Constitucional, por exemplo, o Acórdão 328/86, porque o decreto-lei usava o conceito de pena maior com um sentido diferente do que resultava da Constituição. Agora o ponto curioso, resultava da Constituição de onde, se a Constituição não o definia? Resultava do Código Penal de 1886, porque também não está no Código Penal atual. E a Constituição, dizia o Tribunal Constitucional, foi buscá-lo ao Código Penal de 1886, recebeu e fez seu esse conceito. É um conceito pré-constitucional que passa a ser constitucional. E o Tribunal Constitucional reconhece. Então ele vincula o legislador e qualquer intérprete, e o intérprete consegue densificá-lo. E é por isso que, aqui é mesmo uma curiosidade, 100 anos depois desse Código Penal, está o Tribunal Constitucional a invocar este conceito, em 1986. Ora, é exatamente isto que distingue os conceitos predeterminados pelo legislador, mesmo que com alguma ambiguidade, alguma porosidade, distingue-os dos conceitos verdadeiramente indeterminados. Estes são preenchidos por serem valorados, mas não podem ser interpretados. Ou, mais rigorosamente, como disse há pouco, o intérprete identifica as balizas, os limites que não cabem no conceito. Essa parte é interpretativa, mas ele não dá a resposta certa. E porquê é que não dá? É aqui que entra o tal conceito de Constituição como ordem-quadro, ordem aberta, fragmentada, não um código pormenorizado ou sistema fechado. Constituição que fixa padrões consensuais, como dizia entre nós Gomes Canutilho, ou sobretudo inspirando-se na lição de Conrad Hesse. Como o Maurer explicou muito bem, quando o legislador constituinte nota que é impossível formar um consenso numa certa matéria, o que ele faz é simplesmente adotar um conceito aberto que corresponde a uma fórmula de compromisso para que a Constituição possa ser aprovada, porque senão o processo constituinte não conseguia vencer aquele debate e não havia sequer Constituição. Então ele adia o problema e remete para um conceito aberto. E qual é o resultado? É este mesmo, é o mero adiamento da decisão do problema em causa. A Constituição verdadeiramente não resolve o problema, não toma uma decisão. Ela vai ter de ser tomada depois. Então quem é que a vai tomar? Não é o intérprete ou o juiz. Eles não podem definir o significado daquele conceito, porque só o podiam fazer se o legislador constituinte já tivesse decidido qual era o significado do conceito, se já o tivesse plasmado numa norma jurídica. Agora o juiz aplicava, mas ele não o fez. Então eu não posso interpretar aquilo que não existe. Não posso apoiar numa decisão que nunca foi tomada, porque o legislador constituinte não a quis tomar. Mais do que uma impossibilidade técnica, isto não é sequer tecnicamente impossível, mas se fosse, isto é que correspondia à violação da vontade constituinte. Aí sim, sob pretexto de defender a Constituição, o intérprete estava mesmo a violá-la, porque o constituinte é que quis remeter a decisão para um debate posterior, porque ele não o conseguiu fazer. Então, se a decisão não foi tomada pelo constituinte, a quem é que pertence? Ao legislador, que tem legitimidade democrática, naturalmente. É a única resposta compatível com o perfil de um Estado democrático. E agora, mais concretamente, porquê é que é exatamente assim? E porquê é que o constitucionalismo atual reconhece que tem de ser o legislador democrático a fazer isso? Porque a única forma de preencher um conceito com conteúdo que não resulta da Constituição, nem de qualquer outra norma, nem que fosse extrajurídica, fosse científica, mas não extrajurídica, a única forma de o preencher é escolher um entre vários conteúdos possíveis. Ora, se são vários os conteúdos possíveis, então eu tenho de fazer um juízo de prognose. Tenho de adivinhar quais são os resultados possíveis de cada uma das escolhas que eu puder fazer. É um raciocínio que o professor Sérvulo Correia
qualificava como causal teorético, não lógico-discursivo como o anterior, mas causal teorético. Ou seja, um raciocínio que tenta adivinhar, prognosticar o desenvolvimento possível dos resultados de cada escolha. Ora, essa escolha pode correr bem ou mal, obviamente. Quem tomar essa decisão tem de responder por ela, tem de assumir a responsabilidade. E isto é que o juiz, obviamente, não pode fazer, porque no Estado de Direito ele não pode ser responsabilizado. Então, quem é que pode fazer a escolha? Quem tem legitimidade democrática, porque vai responder pela escolha que fez. Logo, só ele preenche o conceito verdadeiramente indeterminado. Então, o intérprete pode, passo o pleonasmo, interpretar o conceito, pode apenas na identificação dos conteúdos incompatíveis com a norma onde o conteúdo se situa. Pode definir as balizas, as fronteiras do conceito. Isso ainda é interpretação jurídica. Mas não pode determinar o conteúdo concreto a ser escolhido. Usando uma expressão muito feliz, parece muito acertada, do Tribunal Constitucional, já no Acórdão 2584, já há muito tempo ele dizia esta frase, me parece ir de encontro ao ponto que aqui estamos a discutir. Ele diz, deve reservar-se ao legislador a competência para definir os objetivos políticos e os critérios de adequação, e agora notem, bem como assumir os riscos pelas expectativas ou prognósticos sobre cuja antecipação assentam as suas decisões normativas. É isto mesmo. O Tribunal Constitucional diz, eu não intervenho aqui, isto não pode ser interpretado. Porquê? Porque o legislador tem de assumir o risco. Porque pode correr mal. Porque quando ele decide não há resposta certa ou errada. Aqui já não há. É uma prognose que só mais tarde se virá a saber se correu bem ou mal. E isto, o órgão com legitimidade democrática, só ele pode fazer, porque só ele pode assumir o risco. Mais uma vez, para não ficarmos na teoria, vamos ver vários exemplos, e aqui vamos ver vários, e sempre com aquela ideia de neutralidade filosófica, digamos assim, para não perturbar o raciocínio. Primeiro exemplo, o artigo 121, número 2 da Constituição, diz que os cidadãos portugueses que residem no estrangeiro devem votar nas eleições presidenciais. A lei deve garantir que eles podem votar nas eleições presidenciais. Como é que a lei garante isso? A Constituição diz, a lei deve ter em conta a existência de laços de efetiva ligação à comunidade nacional. O que significa uma efetiva ligação? E o que são laços com uma efetiva ligação? Isto não é um lapso do Constituinte. Não é uma lacuna. Ele intencionalmente não o quis definir. Adiou a decisão. Mas este é mesmo o caso, como referi há pouco, é o caso em que não foi até por acaso ficou assim escrito como podia estar de outra maneira. Não. Foi mesmo intencional. E a prova disso é que este é um dos casos excepcionais, conhecidos, em que a maioria necessária para o legislador aprovar esta lei é uma maioria de 2/3. É quase uma maioria de revisão constitucional. É um dos casos excepcionais. Porque o legislador constituinte reconheceu que isto podia ser uma matéria constitucional, decidida politicamente por ele. Mas como não o conseguiu fazer na altura, adiou para a decisão legislativa. É o legislador que vai avançar com a densificação do conceito. Mais uma vez, isto quer dizer que o juiz vai estar fora desta tarefa totalmente? Que o intérprete não pode fazer nada? Claro que não. Claro que ele tem alguma tarefa. O juiz e o intérprete podem interpretar no sentido de identificar métodos de preenchimento que o legislador usa que são incompatíveis com a vontade constituída, que objetivamente nós reconhecemos que não cabem lá. Por exemplo, um caso absurdo, se uma lei viesse dizer que laços de efetiva ligação significa ter de vir uma vez por mês a Portugal, quem não vier cá todos os meses não pode votar, porque não tem nenhuma ligação a Portugal. Bom, um intérprete conseguia dizer esta lei é inconstitucional. Essa tarefa é interpretativa. Mas o legislador é que vai dizer o que é que são os laços de ligação efetiva. E isso o intérprete não consegue controlar. Porque não é interpretação, é desenvolvimento legislativo da Constituição. Segundo exemplo, o artigo 20, número 3, incumbe a lei de assegurar a adequada proteção do segredo de justiça.
o que é isso? Adequada proteção. Não será difícil para nós imaginar aqui vários meios de proteção que é totalmente desadequada, que não garantiriam nada o segredo de justiça. E o intérprete identificaria isso e veria que era inconstitucional. Mas o que é exatamente adequado? O legislador vai dizer. Outro exemplo, o artigo 9º, a linha E, obriga a um ordenamento do território correto. Correto. O que é correto? Haverá situações que uma lei eventualmente criaria uma anarquia tal, um caos total no ordenamento do território, que nós diríamos que não era correto. Mas exatamente o que é correto, o legislador vai definir. Esta é a metódica certa em conceitos indeterminados no direito constitucional. Agora, sublinho só como último ponto, e eu queria só pedir desculpa ao Sr. Presidente se não sei quanto tempo tenho, se calhar já estou na hora. E o limite está... Pode concluir o seu... Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria dizer que, excepcionalmente, a Constituição pode decidir que o Poder Judicial receba uma competência para densificar um destes conceitos indeterminados que, à partida, dão verdadeira liberdade decisória, mas a Constituição decide, ela própria, que um tribunal deve ter esse poder. E isto não viola a separação de poderes só por uma razão, porque foi a Constituição que disse, porque senão, evidentemente, violava a separação de poderes. Na medida em que a Constituição o diz, então é que não é inconstitucional. Mas, nesse momento, estamos a falar de uma competência criativa, não judicial, por isso o Tribunal já não está a interpretar o conceito, está mesmo a valorá-lo, a criar direito. Tem sido reconhecido que um exemplo talvez mais claro disso está no artigo 282, número 4 da Constituição. Quando a Constituição define os 3 critérios fundamentais para o Tribunal Constitucional limitar os efeitos de uma declaração de inconstitucionalidade com força obrigatória geral, ela usa primeiro 2 conceitos que têm natureza jurídica. Claramente, segurança jurídica e equidade. Terão ambiguidade, são os tais conceitos pré-constitucionais? Claro que sim, mas o intérprete vai procurar no ordenamento e define a resposta certa. Mas depois há lá um terceiro conceito, interesse público de excepcional relevo. E houve até um esforço de alguns constitucionalistas, não todos, alguns, muito ilustres até, que fizeram um esforço muito grande para tentar encontrar formas de interpretar esse conceito de maneira meramente objetiva, baseada na Constituição. Porquê? Justamente porque diziam que era impensável ter um tribunal a definir segundo critérios não jurídicos, critérios valorativos. E mostravam algum choque perante essa perspectiva. Mas a verdade é que foi mesmo essa a intenção constituinte. Aliás, como já publiquei noutro lugar, em que inclusivamente relatei o debate constituinte, que foi claríssimo nesta matéria, agora não poderíamos abordar isso aqui por falta de tempo, mas os deputados diziam que era inevitável ter um órgão, um tribunal, que tinha este perfil híbrido também pela sua natureza política e tinha de ter essa autonomia. E eles diziam que era preferível assumir esta margem de decisão valorativa do tribunal do que esconder uma coisa que era inevitável. E por isso usaram este conceito. E o descreveram sem problema nenhum. Portanto, este artigo 282, número 4, o último exemplo que dei, achei que é especialmente feliz para poder exemplificar a contraposição destes 2 grandes tipos de conceitos constitucionais, que são preenchidos de forma completamente diferente. Eles só têm em comum o facto de terem vaguidade, ambiguidade, mas a metódica a usar é completamente diferente. No caso de um conceito com conteúdo normativo predeterminado pelo autor da norma, o conteúdo pode vir de outra ciência até, de outro ramo do direito, mas é um conteúdo objetivamente determinável segundo o método lógico-discursivo. No caso de um conceito verdadeiramente indeterminado, a interpretação acaba na identificação das fronteiras do conceito. O seu preenchimento definitivo cabe ao destinatário da norma pela qual a Constituição deu liberdade decisória. Normalmente o legislador, noutros casos, o outro órgão. Muito obrigado, Sr. Presidente, e peço desculpa pelo atraso. Muito bem, muito bem. Muito obrigado, Sr. Professor Pedro Fernandes Seixas, pela sua exposição. Gostei imenso de ambas as apresentações que nos foram feitas pela professora Ana Paula Dourado e a professora Pedro Fernandes Seixas.